Aí, pessoal, tá gravando então? Boa noite a todos novamente. Estamos aí na aula de economia do segundo semestre do dia 10 de agosto de 2021. Pessoal, nós já tivemos uma aula, né, de economia e em que nós fizemos um panorama geral da nossa disciplina e do nosso conteúdo programático. Como eu comentei com vocês, eu gosto de fazer esse panorama geral aqui para a gente, na verdade, ter uma ideia, né, do que a gente vai estudar, se vocês têm algum ponto de interesse, né, um ponto de semelhança aí, né, para até despertar a curiosidade. E claro, né, para a gente entender o tamanho do buraco, né, de onde a gente está se metendo aí, né, porque, claro, as disciplinas, né, de um curso superior não são algo tão tranquilo assim, né, são pesadas, tem bastante conteúdo. Bom, e agora, né, nessa aula aqui de hoje, do dia 10, a gente vai começar o nosso conteúdo propriamente dito. Então, eu compartilhei com vocês um arquivo do Word no chat, por favor, quem não pegou, peguem aí. E como eu comentei, esse arquivo do Word ele está sendo construído simultaneamente às aulas. Então, todo início de aula, eu vou enviar esse arquivo do Word, né, com uma versão atualizada, né, com acréscimos aí, e a gente vai, então, seguindo esse material aula por aula. Bom, pessoal, quem abriu o arquivo do Word aí vai ver que a primeira coisa que aparece é a nossa bibliografia recomendada, né? O que a gente vai, em que a gente vai se basear para preparar as nossas aulas e o nosso material aí. Gente, o primeiro que aparece é um link, né? Uma pasta do OneDrive. Essa pasta do OneDrive é onde eu deixo os meus materiais, né, de todas as instituições de ensino que eu dou aula. Então, se vocês pegarem esse link e jogarem aí no navegador, vai abrir uma pasta do OneDrive com todas as instituições de ensino que eu dou aula, dentro todos os semestres, todas as disciplinas, enfim, tudo que eu já produzi na minha vida acadêmica está nessa pasta do OneDrive aí. Inclusive, claro, o material que a gente já está produzindo para a nossa disciplina de economia. Então, por favor, deem uma olhadinha aí nessa pasta do OneDrive que vocês vão conseguir bastante material. E claro que eu não coloquei aqui no material porque é algo óbvio, né? No sentido de que esse mesmo material ele também estará ou até está já disponível aí no Moodle da Unijales. Então, se vocês entrarem no Moodle da Unijales, vocês encontrarão também esse material já disponibilizado lá. Bom, além desse link com esse material, né, que é nosso, é o que a gente faz aí, né, nós temos também alguns livros básicos, né, que a gente vai seguir aqui para a preparação do nosso material e das nossas aulas. Primeiro livro, do Carlos Magno Mendes, Introdução à Economia. Segundo livro, do Fábio Lhoa Coelho, Manual de Direito Comercial. Pessoal, esse livro do Fábio Lhoa Coelho, Manual de Direito Comercial, eu já incluí aqui na bibliografia de economia, porque como eu havia comentado com vocês, nós usaremos essa disciplina economia para já puxar o gancho de direito empresarial do semestre que vem, né? Inclusive já antecipando alguns temas do direito empresarial do semestre que vem. E é por isso que eu coloco aqui, né, um livro específico de direito comercial, né, que é o Fábio Lhoa Coelho. Pessoal, e direito comercial é a mesma coisa que direito empresarial, né? Só que como o livro do Fábio Lhoa Coelho foi escrito antes do Código Civil de 2002, quando então a nomenclatura mais comum era direito comercial, esse livro continua sendo, né, chamado de direito comercial. Mas direito comercial, direito empresarial é a mesma coisa, é o mesmo conteúdo aí. Claro que tem as suas peculiaridades, a gente vai estudar mais para frente aí as peculiaridades, as diferenças, mas no tocante a mais genérico aí, é a mesma coisa, é o mesmo conteúdo. Então, livro do Fábio Lhoa Coelho, Manual de Direito Comercial, né, que fala sobre direito empresarial. E depois, né, 2 livros aí, de fato, específicos de economia, né, específicos mesmo de economia. O nosso queridinho, né, o queridinho aí é esse livro aqui
do Mankiw, né? Introdução à Economia. Esse é o livro queridinho das disciplinas de economia aí, né? Mankiw, Introdução à Economia. São Paulo, né? Editora Cengage Learning, 2013, né? E por fim aí, um livro um pouquinho mais didático, sintético, esse livro aqui do Paul Krugman e do Robin Wells, Introdução à Economia. E aí vocês vão me perguntar, professor, onde eu consigo esses livros? Cancelem a gravação, né? Cancelem a gravação aí para não dar problema. O PDF desses livros já estão, né? Porque são todos eles, já estão nesse link aqui. Então, se vocês entrarem aí nesse link, né? Que é a pasta do OneDrive, e lá na Unijales, segundo semestre, Economia, vai ter uma pastinha escrito livros, e aí lá dentro já tem o PDF de todos esses 4 livros aqui. Gente, esse livro do Mankiw aqui é uma bíblia, né? É uma bíblia. Consequentemente, o PDF dele também é bastante grande, né? Então, se vocês forem baixar aí e ver que está demorando, que é pesado, às vezes o celular não aguenta, infelizmente é porque realmente o livro é muito grande, né? Mas o livro é excelente. Não deixem de baixá-lo, não deixem de tê-lo aí, porque realmente é um livro muito bom. Quando eu fiz a faculdade de Direito, né, a gente estudou por esse livro aí, Introdução à Economia do Mankiw, né? E a grande maioria dos cursos realmente indica esse livro aqui, né? Então, todos esses livros em PDF já estão disponíveis nesse link aqui. Eu vou evitar de postar os livros em PDF no Moodle, né? Vocês podem imaginar por quê, né? Eu vou evitar de postar no Moodle, né? Questão de direito autoral e tal. Mas numa pasta do OneDrive está disponibilizado aí todos esses PDFs aí, né? Bom, pessoal, agora nós não vamos seguir propriamente um livro, né? Nós não vamos seguir propriamente um livro, nós vamos construindo as nossas aulas, né? Até porque a nossa ideia é trabalhar a economia em cotejo com o direito, né? Nós não vamos trabalhar a economia de forma isolada, nós vamos tentar sempre ir cotejando a economia com o direito. Então, isso vai ser nosso. Isso vai ser nosso. Então, a gente não vai seguir propriamente um livro aí, mas todo o conteúdo que a gente for trabalhando, a gente vai sim tirando, moldando a partir desses livros aqui. Bom, pessoal, nosso conteúdo programático a gente já expôs na aula passada, né? Nós vamos começar aí com conceito e classificação da economia em micro e macroeconomia, que é justamente o tema da nossa aula hoje, né? Conceito e classificação da economia em micro e macroeconomia. Depois, a gente vai, de fato, cotejar a economia com os ramos do direito, né? Depois, nós vamos estudar aí a ideia de escassez, né, de recursos, que é a ideia base, que na verdade é o próprio pressuposto da economia, e cotejar essa ideia de escassez de recursos com os 10 princípios da economia. Pessoal, é muito interessante, né, esses 10 princípios da economia aí. Não sei se eu vou conseguir reproduzir essa aula, né, mas uma das melhores aulas que eu tive na faculdade e na disciplina de economia foi a aula sobre princípios da economia. Quem sabe eu consiga aí, né, reproduzir essa aula para vocês, que realmente foi uma aula muito boa. Bom, e, pessoal, a gente vai trabalhar com essa ideia de escassez, que é uma ideia, né, básica dentro da economia. E o motivo é muito simples. Se houvesse recursos suficientes para todos, na medida não só da necessidade de cada um, mas, de fato, quanto quiserem, com fartura, a
a gente nem precisava pensar em economia. A gente só precisa pensar em economia, a economia só existe porque, na verdade, existe escassez de recursos, ou seja, não há recursos suficientes para todos ou, né, de forma a suprir todas as necessidades de todas as pessoas. E, por isso, diante da escassez de recursos, é que a gente precisa da economia, se valer da economia, pensar na economia. E veja que a gente não precisa ir muito longe, basta olhar a nossa casa, né? Basta olhar a nossa casa, né? A gente não tem suficiência, abundância de recursos aí, né? E muitas vezes a gente tem que fazer escolhas aí com os recursos que a gente tem, né? A gente tem uma quantia limitada de dinheiro. Será que a gente compra um carro? Será que a gente paga o curso superior? Será que a gente come ou compra remédio? Enfim, a gente tem que fazer escolhas, né? E essas escolhas levam em consideração vários critérios diferentes aí, a necessidade premente, a urgência, o interesse de satisfação pessoal, né? E aí, então, né, a gente acaba, então, fazendo essas escolhas aí com os recursos que a gente tem. Já que não dá para ter tudo, o que a gente vai escolher? De que forma a gente vai empregar os recursos que a gente tem? E essas escolhas, pautadas por critérios nossos, é que é estudado pela economia, né? A economia estuda justamente essas escolhas no emprego dos recursos escassos, né? E os critérios usados para a escolha dos recursos escassos, né? Isso tanto para a gente individualmente ou na nossa família, mas também para grandes empresas e também para o próprio Estado, né? Porque também o Estado ele não tem recursos suficientes para atender todas as demandas sociais de todas as pessoas. Então, também o Estado ele é obrigado a fazer escolhas de onde ele vai empregar os recursos que ele tem. Lembrando sempre que se os recursos são escassos, ao empregar o recurso para uma determinada finalidade, outras áreas vão ficar sem aquele recurso, né? A famosa coberta curta, né? A famosa coberta curta. A economia trabalha com a coberta curta. Se a gente puxa a coberta para esquentar o tronco e o pescoço, vai passar frio na perna, né? Agora, se a gente empurra a coberta para cobrir a perna ou o pé, a gente vai passar frio na cabeça. Não dá para cobrir tudo, a coberta é curta, né? Então, a economia ela trabalha justamente com cobertas curtas e justamente ela estuda as escolhas. Se é para puxar ou se é para empurrar a coberta. O que vai cobrir? O que a gente vai priorizar? E lembrando sempre que ao escolher um, a gente está deixando o outro descoberto, né? A gente está retirando recursos de outras áreas aí, né? Então, essa é a base da economia. Depois a gente vai estudar a evolução histórica da ciência econômica, né, que começou aí com Adam Smith e a mão invisível, né, que a gente até já comentou na aula passada, e vamos correr algumas escolas econômicas, que é o mercantilismo, o liberalismo, o capitalismo, o comunismo, né, e o Estado Social de Direito, o welfare state, né, numa linha mais ou menos cronológica, né? Mais ou menos cronológica aí. E depois a gente vai entrar no Brasil, né? E a gente vai estudar aqui o direito econômico no Brasil, a intervenção do Estado brasileiro na economia e os princípios da ordem econômica, que estão no artigo 70 da Constituição, 170 da Constituição Federal. Nós vamos estudar alguns indicadores econômicos da economia brasileira, né, como a inflação, a taxa de juros e a taxa de câmbio. Depois a gente vai fazer um confronto aí entre o que é desenvolvimento e o que é subdesenvolvimento, com base aí nas ideias do Celso Furtado, né? Já antecipo para vocês aí. A gente vai trabalhar com as ideias do Celso Furtado. E quem foi o Celso Furtado? Celso Furtado foi um dos maiores intelectuais brasileiros, né? E ele trabalhou aí
em âmbito internacional, com a ONU, né? Teve contato com presidentes americanos da época, né? Inclusive o John Kennedy, né? Então, é uma celebridade intelectual aí brasileira, né? O Celso Furtado, já falecido. E ele fala que a gente não pode achar que o subdesenvolvimento é uma etapa para chegar ao desenvolvimento, né? Olha, vamos continuar subdesenvolvido, né? Porque na verdade a gente está numa fila e aí vai chegar a nossa vez de se tornar desenvolvido, né? Ele fala, olha, isso não é verdade, né? O subdesenvolvimento não é uma etapa do desenvolvimento. Na verdade, o subdesenvolvimento de alguns países é usado para manutenção do desenvolvimento de outros países. Então, quem é subdesenvolvido não vai achando aí que vai se tornar desenvolvido. Não, porque quem é desenvolvido, na verdade, ele está sendo utilizado como recurso, como meio de recurso aí para gerar ou manter desenvolvimento de outros países aí. Então veja que é uma cacetada que o Celso Furtado, né, um chacoalhão aí que o Celso Furtado dá na gente, né? Bom, depois a gente vai trabalhar com a ideia de sustentabilidade e economia circular, né? Sustentabilidade e economia circular. Pessoal, e essa sustentabilidade e economia circular, ela é muito falada aí, né, em âmbito ambiental, né? Então, quem tem interesse de atuar na área ambiental, trabalhar na área ambiental, tem que, né, saber aí essa ideia de sustentabilidade e economia circular. Por quê? Porque, na verdade, né, quando a gente fala em economia e desenvolvimento, a gente trabalha com dois valores aí, né? A gente tem uma proporção entre dois valores. Por quê? Porque se a gente prioriza a economia e o desenvolvimento, a gente vai gerar impactos socioambientais muito grandes, né? E ao contrário, né? Se a gente também priorizar a sociedade, se a gente priorizar o meio ambiente, a gente não tem desenvolvimento, a gente não tem economia, né? Então a gente, na verdade, diante desses dois bens aí, a gente tem que atingir uma proporção entre os dois, né? E a busca dessa proporção entre desenvolvimento econômico e proteção socioambiental é dada por essa sustentabilidade, por essa economia circular aí, né? Então, a gente tem que ter um desenvolvimento, mas a gente tem que garantir também que esse desenvolvimento não aniquile, por exemplo, o meio ambiente, né? Para que o meio ambiente possa persistir para nós, geração atual, vivente aí, né? Mas também para gerações futuras, né? Do contrário, a gente criaria uma ditadura de geração, né? A nossa conduta como geração atual ditaria por completo ou limitaria até por completo as gerações futuras, né? Isso, pensando enquanto humanidade, não é justo, né? Por quê? Porque para a geração atual, beleza, né? Mas isso põe fim à própria humanidade. Né, isso põe fim à própria humanidade. Então a gente tem que pensar sim, né, em economia, em desenvolvimento, sim, mas a gente tem que pensar que essa economia, esse desenvolvimento não é só para hoje, é também para gerações futuras, de modo que não pode explorar por completo os recursos econômicos, ambientais que de fato a gente tem disponíveis hoje. E depois do estudo dessa sustentabilidade, de economia circular, aí, né, como eu já comentei com vocês, a gente vai partir de fato para o direito comercial e direito empresarial, né, e a gente já vai antecipar temas aí do direito comercial, do direito empresarial do terceiro semestre. Bom, pessoal, alguém gostaria de fazer algum comentário sobre esse conteúdo programático? Alguém gostaria de fazer alguma colocação sobre o conteúdo programático, sugestão? Não? Tranquilo? Bom, pessoal, depois aí, né,
para a gente cumprir essa parte administrativa, os trabalhos e avaliações serão pelo Moodle. Os trabalhos já estão disponíveis, tanto o bimestral, que é o da AV1, quanto o semestral, que é o da AV2, já estão disponíveis no Moodle, né? Então, quem quiser já ver, já fazer, já está lá. Mas, claro, data de entrega até as respectivas provas, né? Então, o trabalho bimestral tem que ser entregue até a data da prova bimestral e o trabalho semestral tem que ser entregue até a data da prova semestral. E essas datas, claro, serão marcadas oportunamente pela coordenação, né? Então, fica aí os trabalhos, já estão disponíveis, né? Quem quiser já adiantar, já pode. Aí, e as datas, entrega até as respectivas provas. Pessoal, eu não vou comentar hoje sobre os trabalhos, porque eles estão, na verdade, descontextualizados. Eu vou deixar para comentar o trabalho quando chegar o momento, né, da gente estudar a matéria que vai ser cobrada no trabalho, né? Então não adianta eu comentar agora porque está descontextualizado, a gente não chegou ainda na matéria cobrada no trabalho. Quando a gente chegar na matéria, aí sim eu comento os trabalhos. Porém, já adianto que não tá tão fácil esses trabalhos não, né? Vai ter que queimar a cachola para conseguir fazer esses trabalhos. Então, recomendo aí que vocês já se organizem, né? Já peguem os trabalhos, já vão pensando sobre eles aí, porque não tá muito facilzinho, não tá muito cara crachá, né? De bater o olho e responder. Vai ter que pensar um pouco, vai ter que pesquisar, vai ter que queimar um pouquinho a cachola aí. Pessoal, e as avaliações também pelo Moodle, né? As avaliações também pelo Moodle, né? Na data que a coordenação marcar. Bom, pessoal, Luiz está colocando, pode dizer que a economia circular é o trade-off? Não necessariamente, né, Luiz? Não, pessoal, alguma dúvida a respeito dos trabalhos, fiquem à vontade e me perguntem. Senão, a gente vai começar o conteúdo. Mas antes de começar o conteúdo, né, tem uma pergunta do Luiz aí no chat que eu não tinha visto, que eu vi agora, então vamos aproveitar para responder. Né? O Luiz está perguntando, pode dizer que economia circular é o trade-off? Não, né? Não tem essa relação direta, não. O trade-off, a gente vai estudar, ele é um dos princípios, um dos 10 princípios da economia, né? Que diz, né, que as pessoas enfrentam trade-offs. Né? E o que é o trade-off? O trade-off justamente é a escolha. Né? O trade-off é justamente a escolha. Mas veja que o trade-off ele não é algo valorativo, né? Como é a economia circular, né? Que faz juízo de valor, nada disso. O trade-off é uma constatação de que as pessoas têm que fazer escolhas. Por exemplo, olha só, a gente está todo mundo sentado aqui assistindo uma aula de economia online, mas poderia, sei lá, né, tá assistindo um filme na Netflix, né, ou não pode, porque é terça-feira, mas se fosse sexta-feira, tomando uma cervejinha aí, né, mas por que vocês escolhem estar aqui sentados assistindo uma aula de economia com esse professor chato? Porque isso pode valer de alguma forma para a vida de vocês. Isso pode acrescentar de alguma forma na vida de vocês. E, portanto, vocês abrem mão de fazer outra coisa, assistir Netflix, tomar um choppzinho aí, para assistir a aula de economia, porque vocês acham que em algum momento aí o conteúdo dessa aula pode gerar alguma vantagem para vocês, trazer algum benefício para vocês. E, consequentemente, olha só, e esse é o princípio do trade-off. O custo das escolhas não é a escolha em si, mas o custo da escolha é o custo daquilo que a gente abre mão para poder fazer uma determinada escolha ou para pôr aquela escolha em prática. Então, veja, a partir do momento que vocês escolheram estar assistindo a aula de economia aqui, porque vocês imaginam que isso vai trazer algum benefício, o custo disso é a perda da oportunidade de fazer outras coisas, né? Então, vocês estão deixando de assistir Netflix, vocês estão deixando de tomar um chopp, vocês estão deixando de trabalhar
para assistir a aula de economia. E quem está deixando de trabalhar está deixando de ganhar dinheiro para assistir a aula de economia. Então, o custo de assistir a aula de economia é justamente o custo do dinheiro, né, que se deixou de ganhar por deixar de trabalhar para assistir a aula. Essa é a ideia do trade-off, né? O custo das escolhas, né, não é algo em si, mas é comparado, né, àquilo que se abriu mão para realizar essa escolha aqui. Esse é o trade-off, né? A economia circular não tem muito a ver com isso, não, né? Toda escolha requer uma abdicação, é verdade, no pain, no gain, né? O maior professor de economia que a gente tem é o Rocky Balboa, né? No pain, no gain, né? Sem perda, sem dor, né? Não tem ganho aí, né? É mais ou menos isso mesmo, né? Toda escolha tem uma abdicação. Só que a economia vai um pouquinho além, e ela fala que o preço da escolha é o preço da abdicação, é o quanto, né, você deixou de ganhar dentro daquela abdicação que você fez, né? Bom, pessoal, então, feito esse comentário aí, a pergunta do Luiz, vamos para o nosso conteúdo programático aí, vamos para o nosso primeiro tema, né, da nossa disciplina de economia, e não tem como ser diferente, né? Quando a gente começa a estudar um assunto, uma matéria nova, a gente começa pelo conceito, né? O que é economia? Pessoal, a palavra economia, ela vem do grego oikos, que significa casa, e nomos, que significa costume, significa lei. Então, quando a gente junta oikos com nomos, né, para formar, entre aspas, aí a economia, significa, na verdade, que a gente está buscando regras, leis de organização do nosso lar, né? Então, a economia nada mais é do que busca de regras de organização do nosso lar, no nosso lar. Ou seja, a forma que a gente vai gastar os nossos recursos escassos dentro da nossa casa. Agora, veja, o conceito de casa, ele vai sofrendo uma ampliação, né? Por quê? Porque casa pode ser de fato onde a gente mora, mas pode ser também a cidade, o bairro onde a gente vive, a cidade onde a gente vive, o estado e o país onde a gente vive e, por que não, né? Numa aldeia global, num mundo globalizado, o planeta que a gente vive. E a economia vai seguindo essa mesma evolução aí, né? A economia vai trazendo, então, regras de administração da casa para o bairro, para o município, para o estado, para o país e para o mundo inteiro, viabilizando, né, a administração, a organização dos recursos escassos, né, daquilo que a humanidade produz aí, né? Então, essa é a origem da palavra economia, e claro que surgiu pequenininha, mas ela sofreu a ampliação, né, para o mundo de hoje, né? Da mesma forma que o nosso mundo cresceu, né, a economia também cresceu e abarcou o mundo por completo. Bom, pessoal, mas aí a gente traz também alguns conceitos mais técnicos de economia, né? Olha lá, tirando aí da FEA USP, né? FEA é Faculdade de Economia e Administração da USP, né? FEA, Faculdade de Economia e Administração da USP, a gente tem que, olha lá, economia é a ciência que estuda os processos de produção, distribuição, acumulação e consumo de bens materiais, ou, usando uma terminologia mais geral e da época aí do liberalismo econômico, né, de riquezas. De riquezas aí. Então, a economia é a ciência que estuda produção, distribuição, acumulação e consumo de bens materiais de riquezas, né, como um todo aí, né? E claro, a partir do momento que nós vivemos num país capitalista, né, a gente não pode deixar de pensar, e a gente pensa assim, que a gente vive no mundo capitalista, na ideia de acumulação, né? A nossa ideia de economia aí, ela traz inerentemente a ideia de acumulação, né? A gente pensa a economia
como uma ferramenta de acumulação de riquezas para nós indivíduos, para nossa família e também para o nosso Estado, né? Para o nosso Estado aí, né? E a partir dessa posição ideológica, né, capitalista de acumulação de riqueza, né, a gente pensa que a acumulação de riqueza é sinônimo de desenvolvimento econômico, né? Quanto mais eu acumular de riqueza, né, quanto mais rico eu for, ou mais rico meu estado for, mais desenvolvido meu estado será, né? Então a gente acaba não confundindo, mas tratando como se fosse uma coisa só, né? Tratando como se fosse um sinônimo, né? Acumulação de riqueza, né? Quanto mais riqueza acumulado, mais desenvolvimento econômico se tem. Pessoal, inclusive, a gente teve ainda está vivo, né? A gente tem um economista muito famoso aqui que ele, de fato, fazia essa junção aí, né, de acumulação com desenvolvimento econômico. Quem já ouviu falar do Delfim Neto, né? Um economista muito famoso aqui, foi ministro da Fazenda aí dos militares e está vivo até hoje, Delfim Neto, né? Que confundindo, tratando como se fosse uma coisa só, a ideia de acumulação com desenvolvimento econômico, ele falava o seguinte: primeiro se faz o bolo crescer, né? Primeiro se faz o bolo crescer e depois que o bolo já cresceu, né? E depois, né, que o bolo já cresceu, que se divide o bolo, né? Depois que o bolo cresceu, divide o bolo. Então, primeiro a gente precisa acumular riqueza, né? Não importa como, sem pensar em distribuição. Vamos acumular riqueza. Então, o bolo cresce. Aí, depois do bolo crescer, é que se pensa em dividir, né? O que aparenta aí, né, é que o Estado brasileiro ele pensa em acumular, né? Como quanto mais riqueza, mais desenvolvimento econômico. E a gente, né, como Estado brasileiro, só vai pensar em dividir, em repartir, em distribuição de renda no momento posterior aí, né? Mas esse é o conceito de economia. Pessoal, e um outro conceito aí também da FEA USP é o seguinte: economia é o conjunto de atividades desenvolvidas pelo homem visando a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços necessários à sobrevivência e à qualidade de vida, né? Que a Neia colocou ali, Delfim Neto, só para geração cringe, né? A gente acaba, né, confessando a nossa idade aqui, né, Neia? Não tem jeito, não tem como esconder. A gente acaba confessando a nossa idade aqui, não tem jeito. Pessoal, esse segundo conceito aqui, olha, que economia é o conjunto de atividades desenvolvidas pelos homens visando a produção, distribuição e o consumo de bens e serviços necessários à sobrevivência e à qualidade de vida, ele já é um conceito menos rígido do que o conceito anterior, né? Do que o conceito que de fato pensa em acumulação como sinônimo de desenvolvimento. Porque, veja, por esse segundo conceito, não importa tanto acumular. Até importa, mas não importa tanto acumular. Porque, na verdade, acumular por acumular não faz sentido, né? Só é importante acumular se você tiver onde gastar e gastar visando a sua sobrevivência com qualidade de vida. De modo que esse segundo conceito aqui, ele é um pouquinho mais humano, humanitário aí, né? Não é ganhar por ganhar, é ganhar. Isso não tem como negar, né? É ganhar, mas é ganhar, é acumular, mas desde que isso proporcione sobrevivência com qualidade de vida aí, né? E para isso, pessoal, e para isso, a gente precisa dividir o bolo, né? Para isso a gente precisa dividir o bolo. Por quê? Porque
o bolo só para um come, um fica saciado, os outros não. Cadê a qualidade de vida, né, dos outros aí? Então, esse segundo conceito aqui, ele não nega a acumulação, precisa. Mas, tão importante quanto, não é segundo momento, tão importante quanto é dividir o bolo, né? É dividir o bolo, né? Então, veja aqui, olha só, por esse segundo conceito, acumulação pura e simples não é sinônimo de desenvolvimento econômico. Porque se acumula um só e os outros não tem qualidade de vida ainda. Então, a acumulação pura e simples não é sinônimo de desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico, ele só é pleno, perfeito e acabado se a gente tiver, sim, qualidade de vida. Não para um, mas para todos, né? Não para um, mas para todos. Então, veja que o desenvolvimento econômico mesmo não é mera acumulação. O desenvolvimento econômico é, a partir da acumulação, mas com divisão, garantir qualidade de vida. Pessoal, isso não é algo tão óbvio. Quem fez esse passo além para que desenvolvimento econômico seja, na verdade, forma de obtenção de qualidade de vida, foi um economista indiano chamado Amartya Sen. E o Amartya Sen, ele é responsável pela criação do IDH, que é um indexador de desenvolvimento, mas veja, IDH é Índice de Desenvolvimento Humano, não econômico, humano, né? Então, a economia, ela é sim ferramenta hoje para garantia da qualidade de vida e garantia e propiciar desenvolvimento humano, né? Então, a gente superou aí a geração cringe, né, com desenvolvimento, com Delfim Neto, e a gente foi além, chegou aí na ideia de qualidade de vida com Amartya Sen e seu IDH, seu Índice de Desenvolvimento Humano. Mas, veja só, isso é de 1990, né? A gente só percebeu isso em 1990. Pessoal, tem bastante gente com a mão levantada aí. Eu vi primeiro o Luiz e depois a Neia. Se tiver mais gente, fala na sequência. Mas a palavra está com vocês aí. Professor, só queria tirar uma dúvida a respeito da fé. Seria isso, quando Getúlio Vargas, aquele acúmulo dos café? Luiz, eu não consegui entender que cortou tua fala. Vixe. Perguntei se essa questão que você falou, o acúmulo, está relacionado com a época em que houve aquele acúmulo de café no Brasil e que Getúlio Vargas queimou, entende? Esse problema econômico forte que o Brasil sofreu? Não, na verdade, você está pegando uma situação pontual, né? A gente não, a gente teve várias crises, né, no Brasil que a economia vai explicar. Primeiro a crise do encilhamento, né, com Campos Salles, depois a crise do café, mas na verdade essas crises aí elas não servem para a gente tratar a ciência econômica como um todo, são situações pontuais, né? Por exemplo, a crise do encilhamento, a gente aprendeu que o Estado criar moeda e colocar essa moeda livremente no mercado não acaba com crise econômica, pelo contrário, gera inflação e gera mais crise econômica. No caso do Vargas queimando café, a gente aprendeu que você ter uma oferta muito grande do produto, ele não gera, ele não acaba com crise econômica, ele cria crise econômica porque a oferta muito grande vai derrubar os preços, né? Então vamos queimar café para não ter uma oferta muito grande de produto e sem oferta, mantida a demanda, a gente vai manter os preços ou até elevar o preço, né? Então
Então, são situações pontuais aí, né, de enfrentamento de crises econômicas. E isso o Brasil tem um monte, né? A gente tem um monte de exemplo aí. Mas não dá para a gente pegar uma situação pontual dessa, né, e transformar aqui. Veja, aqui a gente não está trabalhando com uma situação pontual. Aqui a gente está trabalhando no conceito de economia, na própria finalidade da economia. Então, é algo muito maior aí, né? Tenho certeza que nem o Delfim Neto, nem o Amartya Sen, que é indiano, pensaram nessa situação, né? Então, o passo ainda é grande, né, entre uma e outra. Mas no tocante às escolhas, né, veja, na crise do encilhamento, vamos criar moeda, foi uma escolha, não deu errado, mas, né, foi uma escolha. No caso do Vargas, vamos queimar café, foi uma escolha também, pautadas por ferramentas econômicas. Não deram certo, né? Mas foram escolhas pautadas por argumentos, critérios, né? Econômicos aí, né? E a gente, né? O papel da economia é esse mesmo, dar ferramental para tomada de escolha. Nós, dentro da nossa casa, se a gente vai comprar feijão ou se a gente vai comprar arroz, né? E o Estado também, como que ele vai decidir políticas, né? Não só econômicas, mas políticas em geral aí. Se vai construir uma escola, se vai construir um posto de saúde, né? Então, são critérios aí para a escolha, né? Mas a gente ainda não está nesse ponto, né? Existe um caminho muito grande aí, né? Que separando a conceituação da economia, sua finalidade, as situações pontuais, né? Mas todas as situações pontuais, elas são, sim, pautadas, embasadas por critérios econômicos. Se vai dar certo ou não, são outros 500, mas tem um critério econômico por trás de todas as escolhas aí, né? E a Neia também está com a mão levantada. Oi, consegue me ouvir? Tá funcionando, né? Tô sim. O primeiro conceito ali de economia, você disse que ele revela o pensamento capitalista, né? Esse segundo conceito, ele se aproximaria do pensamento socialista? Não socialista, né? Mas um pensamento social-democrático, né? Um pensamento mais social-democrático, um pensamento mais de estado, né? De estado de bem-estar social, né? Que é o welfare state, né? Sim, nesse sentido, sim, né? Tem sim um pezinho maior, né, no socialismo, no comunismo, que seria uma segunda etapa do socialismo, mas não tão drástico quanto, né, uma economia socialista, uma economia capitalista, porque aí é planificado, né, né, e pré-estabelecido. Aqui não chegaria a esse ponto também. Então a gente ainda estaria nesse segundo conceito, né, dentro aí de um Estado social-democrático, um Estado de bem-estar social, né, que é um meio termo, né, e uma etapa um pouquinho anterior aí ao socialismo, comunismo, né, propriamente dito, e economia planificada, né. Mas sim, é o caminho, né, como diz aí, tá no norte, né, tá indo nessa direção, sim. Porque, veja, que se a gente já partir para a ideia do socialismo ou do capitalismo, essas ideias básicas de economia acabam se perdendo um pouco, né? Porque, queira ou não, o que a gente tem como economia, e a gente vive no Estado capitalista, pressupõe certa liberdade de escolha, né? E se a gente parte já para um socialismo, um comunismo e a economia planificada, essas escolhas não são propriamente nossa como agente econômico, né? Essas escolhas aí são postas por uma autoridade, né? Pelo menos é o que a gente tem ainda dentro do socialismo real, né? O socialismo real. A gente nunca teve, de fato, um socialismo como pregado pelo socialismo científico, né? Então a gente consegue chegar no máximo aí, que é o que a gente teve, que é o socialismo real. O socialismo científico ainda não foi posto ou não se atingiu, né? Em nenhum país dito socialista, né? Mas é o caminho, essa é a ideia aí, né? Pessoal, beleza? Mais algum comentário, algum questionamento? Fiquem à vontade aí. Bom, pessoal, então
essa é a ideia, né? Esse é o conceito de economia. A economia é a acumulação de riqueza? Mas não é uma acumulação pura e simples. A mera acumulação não é sinônimo de desenvolvimento econômico. A economia, ela prega uma acumulação de riquezas, mas a gente tem que dar um passo além. Essa acumulação, ela tem que ter uma finalidade, né? Ela tem que gerar um benefício para a sociedade, para a humanidade, que é a qualidade de vida aí, né? E, né, como a gente comentou, isso foi sacada do economista indiano Amartya Sen aí com a criação do IDH em 1990. Pessoal, mas já vou adiantar, isso não quer dizer que o IDH seja perfeito, né? Isso não quer dizer que o IDH, o Índice de Desenvolvimento Econômico, seja perfeito. Daqui a pouco a gente vai estudar um pouquinho mais o IDH e a gente vai fazer também críticas ao IDH aí, né? Pessoal, e eu coloquei aqui também um sentido figurado, né, de economia, né? Porque na verdade é o que a gente trabalha no dia a dia aí. A economia, ela pressupõe controle de gastos, né? A economia, ela pressupõe também controle de gastos. Por quê? Porque os recursos são escassos, né? A nossa família não tem todos os recursos que precisa, o Estado não tem todos os recursos que precisa. Então, pensar em economia é pensar também em economia de gastos aí, né? E esses, então, são os conceitos até técnicos, né? Conceitos técnicos de economia aí. Bom, pessoal, e aí eu trago aqui, né, que a gente até já comentou, o pressuposto básico da economia. Pensar a economia, né, é pensar que os recursos são escassos, que a gente não pode, ou que a gente não consegue fazer tudo o que a gente quer. Então, a gente tem que alocar os nossos recursos escassos. E a economia é a ciência que dá ferramental para a gente poder escolher onde a gente vai alocar os nossos recursos. Pensando sempre que quanto melhor a gente alocar esses recursos, talvez maior acumulação de riquezas a gente tem e maior benefício social, né? Ou, como a gente colocou aqui, maior qualidade de vida a gente tem, né? Por exemplo, aí, olha, nossos recursos são escassos, a gente não consegue fazer tudo que a gente bem entender. A gente pode escolher pegar os nossos recursos e tomar tudo em chope, né? Vai dar qualidade de vida? Naquele momento, sim. Todo mundo vai ficar feliz, todo mundo vai dar risada, né? Então, naquele momento, vai dar qualidade de vida. Excelente, excelente. Só que se a gente gastou tudo em chope, o chope não vai dar retorno. Pelo contrário, vai dar mais gasto, porque a gente vai ter que gastar com engove no dia seguinte, a gente vai ter que gastar com tratamento de cirrose no ano seguinte, então a gente vai ter mais gastos. Mas se a gente já gastou todos os nossos recursos com chope, e os recursos são escassos, de onde a gente vai tirar recurso para custear o tratamento do amanhã, do mês seguinte, do outro mês, do outro ano aí? Não tem de onde tirar, não tem de onde tirar. De modo que a economia, como ferramenta de alocação de recursos, vai dar para a gente critérios também para se projetar para o amanhã. Em vez da gente gastar tudo com chope, a gente até pode gastar um pouco com chope, porque isso vai trazer qualidade de vida hoje. Mas a gente pode investir o nosso dinheiro também, deixando na poupança? Talvez, mas não rende nada. Talvez deixando em outro investimento de renda fixa, melhor, porque rende mais que a poupança. Talvez empregando aí no investimento de renda variável em ações, pode ser. Todos esses critérios aí, né, ou todas essas escolhas aí, elas são pautadas por regras de economia. Pessoal, e por trás disso, a gente sempre tem a ideia de busca de eficiência, né? A economia, ela traz em si
né, como forma de escolha ou de dar o ferramental para essa escolha, a busca da eficiência, né? A gente, como agentes econômicos que somos, estamos buscando sempre a eficiência, ou seja, a gente vai empregar os nossos recursos naquilo que mais eficiente for para atingir a nossa finalidade aí. Pessoal, o Ivan colocou hoje, pode ser, né? Terça-feira, mas enfim, né? E a Ramires colocou, atenção quem consome, né? Bom, pessoal, então esse é o pressuposto básico da economia. Agora a gente evolui um pouquinho aí, estudando a classificação da economia, né? Por quê? Porque, na verdade, nós temos dois tipos de economia, ou a economia se divide em dois grandes ramos aí dentro da economia. O primeiro grande ramo é a macroeconomia e o segundo grande ramo é a microeconomia, né? Então a economia se divide aí, né, em macro e microeconomia. Macro e microeconomia. Pessoal, isso é bem tranquilo, né? Economia. Isso é bem tranquilo. Por quê? Porque, na verdade, a macro e a microeconomia é a economia, mas com enfoque em um dado aspecto das riquezas humanas aí. Olha só, a macroeconomia é o estudo das políticas econômicas do Estado, né? Então, a macroeconomia é o estudo das políticas econômicas do Estado. O que o Estado faz, o que o Estado decide no emprego dos seus recursos dele, Estado, ou seja, dos recursos públicos. De modo que a macroeconomia, ela diz respeito ao todo, né, ao Estado todo, né, à produção de riquezas como um todo. Enquanto que a microeconomia, olha só, é o estudo, aí não é política, mas das decisões econômicas dos indivíduos. Aí, né? A microeconomia é o estudo das decisões econômicas dos indivíduos. Eu recebi o meu salário, o que eu vou fazer com o meu salário? Eu vou gastar? Se eu vou gastar com comida, com bebida, ou eu vou poupar o meu salário. E se eu vou poupar, eu vou deixar na poupança, eu vou comprar um título de renda fixa, eu vou investir no mercado de futuros aí, que é a renda variável, enfim, né, as decisões que eu tenho, né, em gastar o meu próprio dinheiro, a minha própria receita. Isso é estudado pela microeconomia aí, né? Então, a economia como um todo, ela tem essas duas vertentes. Você pode estudar a macroeconomia e aí você vai estudar as decisões do Estado no emprego, no gasto dos recursos públicos, ou você vai estudar a microeconomia, né? A microeconomia, que é o estudo dos gastos, das decisões de cada um dos indivíduos nos seus pacos recursos individuais aí. Bom, pessoal, e aqui, claro, né, a gente vai tentar, né, de certa forma, aí, trabalhar com ambos esses ramos, né? A gente vai falar um pouquinho de macroeconomia e a gente vai falar um pouquinho também de microeconomia e tentar abarcar esses dois grandes ramos aí. Bom, pessoal, olha só. O Wilton está colocando ali, a micro vai de forma mais utilitarista? Não sei, assim, Wilton, se a micro vai de forma mais utilitarista, porque a macro também pode, né, ir de forma utilitarista, e a gente está vendo bastante disso, né, numa, entre aspas, política de combate à Covid, né, numa política de combate à Covid. Então, assim, o utilitarismo, ele é um critério de escolha, né?
E aí, tanto a macro quanto a micro pode se valer desse critério de escolha aí. Então, não sei se a gente pode fazer essa vinculação absoluta, ou essa bitolinha absoluta aí, né? Utilitarismo, acho que é mais um dos critérios de escolha, tanto para macro quanto para micro, né? Agora, talvez na macro seja pior, né? Não que o utilitarismo seja bom, né? Não que ele seja bom, mas na micro talvez a gente consiga até perceber um pouco mais, ou até se utilizar do utilitarismo sem um impacto negativo tão grande. Agora, pensar de forma utilitária na macroeconomia, né, eu acho que aí já complica bastante, né? As deficiências ou os malefícios aí, né, do utilitarismo dentro da macroeconomia ficam muito evidentes, né? Então tem que tomar muito cuidado, ou mais cuidado, de se utilizar critérios utilitaristas dentro da macroeconomia. Bom, pessoal, e aí eu trouxe para vocês aqui alguns dos elementos, né, que são estudados ou são considerados dentro de cada uma, né, desses ramos de estudo, tanto da macroeconomia quanto da microeconomia. Olha lá, dentro da macroeconomia, a gente trabalha muito com a ideia de PIB, né, que é o Produto Interno Bruto. E o que é o Produto Interno Bruto? É tudo aquilo que aquele estado produz, né? É o somatório da produção de todos os agentes econômicos dentro daquele estado. Então, o que foi produzido, o que foi vendido, o que foi recolhido de tributo, né? Somatório de tudo que um determinado estado e a sociedade daquele estado produz, a gente chama de PIB aí. Pessoal, o problema, né, é que o PIB, como ele é o somatório de tudo, ele está aí mais próximo da ideia de acumulação, né? Porque se o PIB é tudo que o Estado produz, o que o Estado produz, ele está acumulando, aquele Estado está acumulando. Então, ele não é propriamente um critério de desenvolvimento econômico, ele é um critério de acumulação. E aí, precisou, né, caminhar de um PIB, que é uma ideia de acumulação, para a ideia de desenvolvimento no sentido de benefício social. E por isso que foi criado a ideia do PIB per capita. O PIB per capita, ele quebra um pouquinho essa ideia de acumulação pura e simples, e ele, né, já direciona aí para a ideia de qualidade de vida. Por quê? Porque o PIB per capita nada mais é do que pegar o valor do PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é tudo que o Estado produz, e dividir pelo número de habitantes daquele determinado Estado, né? E aí, então, a gente chegaria à conclusão de quanto cada indivíduo receberia, entre aspas, de renda dentro daquele estado, né? Esse seria a ideia do PIB per capita. Então, já sai de uma ideia de acumulação geral, né? E aí divide pelo número da população, você estaria direcionando aí por quanto cada indivíduo tem daquele bolo. Então, o PIB é o bolo, o PIB per capita seria a divisão desse bolo aí. Mas isso é uma falsa ideia, né? Mas isso é uma falsa ideia. Por quê? Porque o PIB per capita é um jogo de números, né? Você pega o PIB e divide pelo número de população, não quer dizer que de fato cada indivíduo vai receber aquele PIB per capita. Porque vão haver alguns indivíduos que vão receber mais que aquilo. E vai haver muitos indivíduos que vão receber menos que o PIB per capita, né? Então, na verdade, o PIB per capita é uma falsa ideia de desenvolvimento,
É uma falsa ideia de qualidade de vida. É um jogo de números, né? É uma simples divisão. O PIB per capita não quer dizer que, de fato, cada indivíduo vai receber aquele valor, ou no mínimo aquele valor. Que a gente sabe que vai ter alguns que vão receber muito mais e vão ter muitos outros que vão receber muito menos, né? E, consequentemente, apesar do PIB per capita ter sido usado por anos aí como índice ou indexador ou demonstrativo de desenvolvimento, isso é um engodo, isso é falso aí, né? E foi por isso, então, que essa ideia de PIB per capita acabou perdendo força, acabou sendo deixada de lado e criou-se, né, um outro índice de fato de desenvolvimento para análise e estudo do desenvolvimento, que é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que foi criado aí, né, pelo paquistanês, não sei nem pronunciar o nome dele, mas o que ficou mais conhecido mesmo, né, foi o segundo autor, o coautor do IDH, que foi o indiano Amartya Sen. Pessoal, e o IDH, como Índice de Desenvolvimento Humano, ele é interessante porque ele não utiliza apenas critério monetário, de você pegar o Produto Interno Bruto, o PIB, tudo que produziu de riqueza e dividir pelo número de habitantes, como faz o PIB per capita. O IDH não é um indexador meramente monetário, não é um indexador meramente econômico. Olha só, para se chegar ao IDH, né, o Amartya Sen, ele levou em consideração vários critérios além do critério monetário e econômico. Olha só, o PIB per capita, o PIB per capita, desculpa, o IDH leva em consideração o grau de educação de um país, o grau de saúde de um país e, claro, né, a renda. Mas não a renda individualizada ou isolada de um determinado país. Ele leva em consideração a renda de um país, mas comparando essa renda com outros países do globo. E aí você consegue, então, de fato, ter uma ideia entre os países. Que país, de fato, é mais desenvolvido e que país que é menos desenvolvido. Mas não apenas no sentido econômico ou monetário, mas também levando em consideração a educação, a saúde e, claro, a renda desses países aí. Pessoal, e conjugando esses indexadores, essas variáveis, educação, saúde e renda comparada entre os países, é que se chega ao IDH, e o IDH ele é um número que varia de 0 a 1. Né? O IDH ele é um número que varia de 0 a 1. Mais próximo do 0 é menos desenvolvido, mais próximo do 1 é mais desenvolvido. Né? E a gente tem alguns exemplos aqui. Olha só, os países com IDH mais alto. A Noruega, 0,954, bem próximo do 1. Depois a Suíça, né? 0,946. Depois a Irlanda, 0,942. Alemanha e Hong Kong, 0,939. E veja que esse IDH próximo de 1 significa que são países economicamente ou monetariamente ricos? Sim. Mas não só isso, significa também que são países com boa educação e boa saúde. Boa educação e boa saúde. E em contrapartida, a gente tem países aí com IDHs bem baixos, né? Bem próximo do 0 aí. Níger, República Centro-Africana, Chad, Sudão do Sul e Burundi, né? Esses dados são de 2018. Existem dados mais recentes? Existem, né? Mas aí já está muito mascarado, muito alterado pela Covid. Então, a gente ainda está no olho do furacão, não tem como estudar o furacão estando dentro do furacão. Então, vamos esperar o furacão passar para levantar esses dados. Então, por isso que eu optei em pegar dados de 2018, que são dados anteriores à Covid aí. Pessoal, e o Brasil, ele figura aí na 79ª posição
ele tem um IDH de 0,761 aí, né? Então, a gente está do meio para cima, né? Mas isso não significa que a gente está numa boa colocação, né? A gente precisa melhorar demais os indexadores de saúde e educação para que a gente possa, de fato, ter um bom IDH, um bom índice de desenvolvimento humano. Agora, pessoal, o grande problema, né, por trás desse IDH aqui, principalmente no caso do Brasil, é que esse IDH de 0,761, ele é uma média, né? E o Brasil é um país continental com várias realidades sociais. Então, na verdade, se a gente pegar o IDH do centro-sul ou do sudeste do sul, ele vai ser maior que 0,761. E se a gente pegar IDH de regiões como o agreste nordestino, ele vai ser muito menor que 0,76, né? Ele vai ser bem mais próximo aí do zero, né? E, consequentemente, veja que o IDH também ele mascara, de fato, a realidade, né? E toda vez que a gente faz uma média, né, a gente ignora pontos altos, sim, mas até aí não tem grande problema, porque o ponto é alto, então ele pode ser ignorado. O problema de fazer uma média é que a gente ignora ponto baixo, né? E aí o ponto baixo não aparece em lugar nenhum. E aí a gente ignora no sentido da gente se omitir em relação a esses pontos baixos. Então, toda vez que a gente faz uma média, está prejudicando o ponto alto? Está, mas o ponto alto está alto do mesmo jeito, não vai mudar. Agora, quando a gente faz a média, a gente ignora o ponto baixo, a gente se omite, a gente esconde o ponto baixo. E se o ponto baixo não aparece, a gente não vai tomar medidas para beneficiá-lo. Fazer média é varrer a sujeira para baixo do tapete, né? Sujeira não vai sair de lá, ela vai continuar lá, a gente só não está vendo ela, né? E se a gente não vê a sujeira, a gente não faz nada para evitá-la ou para de fato limpá-la, né? Mas a sujeira continua lá, né? Então esse é o grande problema aí do IDH, né? Quando ele é aplicado em países de dimensões continentais como o Brasil. Né? Ele acaba mascarando os pontos abaixo da média, ele acaba varrendo a sujeira para baixo do tapete e a gente não vê, e se a gente não vê, a gente não toma medida para evitá-las aí. Pessoal, e essa é uma das críticas que o economista Celso Furtado faz do IDH, né? Ele acaba mascarando realidades locais. Né? O IDH ele acaba mascarando realidades locais. Essa é uma das críticas que o Celso Furtado faz do IDH, mas não é a única crítica. O Celso Furtado também critica o IDH em outro aspecto. Quem consegue aí, né? E eu sei que tem muita gente que já estudou de forma muito mais profunda que eu o IDH, né? Aqui na sala. Quem consegue, e já estudou também o Celso Furtado de forma muito mais profunda que eu aqui na sala, quem consegue trazer uma outra crítica que o Celso Furtado, na década de 80, fez, 80 não, né? No começo da década de 90, fez ao IDH. E essa crítica é muito atual, é muito aplicável aos nossos dias de hoje aí. Quem consegue fazer essa crítica aí? Quem consegue trazer para a gente essa crítica? Pessoal, o Celso Furtado fala, olha, o IDH é bom, ou pelo menos é muito melhor do que a ideia de PIB per capita, que é o que a gente tinha até então. Então, o IDH foi sim uma evolução na análise de desenvolvimento, foi sim uma evolução. Ele é muito melhor que o PIB per capita, mas ele tem os seus problemas, um deles é fazer um nivelamento e ignorar os pontos abaixo da curva, né? O outro é que ele considera saúde, ótimo, educação, ótimo, mas falta variáveis. E a principal omissão na ideia do Celso Furtado é que o IDH ele não considera grau de democracia,
né? O IDH ele não considera grau de democracia. Então, por exemplo, se você pegar um país que até invista bastante em saúde, que até invista bastante em educação, mas não seja de fato um país democrático, você não tem de fato liberdade. Não só econômica, mas liberdade em todos os aspectos da vida humana. Então, não dá para falar que, por mais que aquele país invista em saúde e educação, que aquele país, de fato, tenha um IDH, um Índice de Desenvolvimento Humano elevado, porque não se tem liberdade, né? Então, a grande crítica aí que o Celso Furtado faz ao IDH é a falta de uma variável, né, que leve em consideração o grau de democracia daquele país, né? E, na verdade, um país ele só poderia ter um IDH elevado se ele tivesse garantias de democracia, se as instituições democráticas funcionassem de fato. E se um país não tem esse grau de democracia, ainda que invista em saúde e educação, não dá para a gente falar que de fato ele tem um bom índice de desenvolvimento humano, aí um bom IDH. Pessoal, e dado o adiantado da hora, só para a gente terminar aqui, dentro da macroeconomia, a gente trabalha também com taxa de juros básicos na economia, que aqui no Brasil é a Selic, né? E a gente já comentou sobre isso a partir da pergunta do Luiz na semana passada. A gente trabalha também com taxa de câmbio, né? Porque, queira ou não, a economia mundial é dolarizada, então a gente só vai saber de fato a saúde econômica de um país se a gente analisar o percentual, né, de valor da moeda daquele país com o dólar, né? A gente precisa ter um padrão, né, de cotejo, de avaliação, né? Então, a gente trabalha aí com taxa de câmbio, né, porque a economia mundial é dolarizada, né? E, pessoal, eu não coloquei aqui, mas como a ideia é buscar padrões, né, a macroeconomia também ela trabalha com o famoso índice Big Mac, né? Famoso índice Big Mac. Por quê? Porque o McDonald's ele tem loja em todos os países do mundo e ele vende Big Mac em praticamente todos os países do mundo. Então, se a gente quer saber a saúde da economia dos países em cotejo, em comparação com outros países, a gente pode usar o dólar? Pode, porque a economia mundial é dolarizada. Mas a gente pode usar também o valor do Big Mac. Quanto custa o Big Mac em cada país, e a gente vai conseguir saber, de fato, qual que é o poder econômico da população daquele país. Se é uma população com um poderio econômico maior, provavelmente o valor do Big Mac vai ser maior naquele país. Se é uma população com um poderio econômico menor, o valor do Big Mac vai ser também menor, né? Então, informalmente, né, além da dolarização, né, a gente tem também o índice Big Mac aqui para avaliar a saúde econômica dos países em comparação com os outros países. E também, né, a macroeconomia aí, ela trabalha com taxa de desemprego, né? Isso está em qualquer jornal, né? A gente assiste jornal, todo jornal vai falar da taxa de desemprego aí, ó, aumentou a taxa de desemprego, tem mais desempregado, ou a gente tem um percentual maior de desempregados sobre a PEA, né, a população economicamente ativa. Então, isso é um índice ou indicativo que a economia está indo ruim, né? Está dando ruim aí. E ao contrário, né? Se a gente tem um menor percentual de desemprego sobre a população economicamente ativa, que caiu a massa de desempregados, caiu o número de desempregados, ou criou vagas de emprego, a gente é um indicativo que a economia está melhorando, né? Está melhorando aí. Então, esses são os indicadores, né? Os indexadores ou os elementos trabalhados na macroeconomia. PIB per capita, IDH, né? Taxa de juros básica, taxa de câmbio, índice Big Mac e taxa de desemprego. Com isso, pessoal, dado o adiantado da hora, né? Dá para a gente matar. Vamos deixar só a economia e direito para a próxima aula, né? Com isso, a gente terminou a macroeconomia.
E a gente pode falar um pouquinho aqui sobre a microeconomia, né? Que, na verdade, é uma mudança da perspectiva. Em vez da gente analisar o Estado como um todo e as políticas públicas como um todo, na verdade, a gente vai analisar dentro da microeconomia as famílias e as decisões das famílias no emprego da renda familiar. Pessoal, e aqui o principal elemento é a lei da oferta e da demanda, né? Dentro da microeconomia, como não tem grandes variáveis ou grande possibilidade de decisão aí, a gente trabalha com a lei da oferta e da demanda, né? Se a gente vai escolher os produtos aí, no fundo, pelo preço, né? O grande elemento aqui de escolha da microeconomia é o preço dos produtos, né? E aí, então, a ótica é bem mais restrita. Pessoal, era esse o objetivo do nosso encontro de hoje. Na semana que vem, a gente vai avançar um pouquinho, trabalhando aí economia e o direito, né? A gente vai estudar, então, os ramos do direito que atuam na macroeconomia e os ramos do direito que atuam na microeconomia. Esse é o nosso objetivo. Ramos do direito da macro e ramos do direito da microeconomia aí. Pessoal, eu vou interromper aqui a gravação, né, para o vídeo não ficar muito longo, agradecendo a presença e a paciência de vocês, desejando uma boa noite, uma ótima semana e até semana que vem, mas a gente continua aqui batendo um papo, né, caso tenham dúvidas, perguntas, colocações, críticas, enfim, né, estou à disposição aí.